Superação, termo que tem em sua essência uma história. Sobreposto a acontecimentos, a superação remete ao ato de vencer. É ser, estar e prosseguir. No caso de Leandro Souza, para-atleta multicampeão, a superação edificou-se nos alicerces do esporte. Superar para ele é correr, ultrapassar, vencer e, acima de tudo, se firmar. Eu nasci normal, né? Aí só que quando eu completei 9 anos de idade, eu tive um problema no sangue, é que começou a atrofiar os meus músculos, tudo, né? Aí eu fiquei andando lá no Itacoalá, em Mogi, lá para poder procurar recurso lá também, né? Que é para ver o que tinha acontecido comigo. E os médicos lá no Itacoalá, nenhum conseguia descobrir. Foi então que a minha mãe pegou e resolveu me trazer no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas aqui, eu passei lá com um médico lá, o médico pegou, resolveu me internar e ver o que tinha acontecido comigo. Foi então que foi descoberto que eu tenho excesso de cobre no sangue. Aí todos nós temos um pouco de cobre, um pouco de ferro no sangue. Mas só que no caso aí do organismo aí que trabalha bem, ele dissolve o cobre e o ferro na fezes e na urina. No meu caso não, no meu caso acumulou. Aí conforme acumulou o cobre, aí foi atrofiando meus nervos, foi atrofiando tudo. Aí eu fiquei internado no Hospital das Clínicas lá, 4 meses lá. 2 meses só fui só para fazer exame. Exame e teste de remédio. Foi então. Aí eu voltei para casa. Aí fui fazer fisioterapia. Aí eu fiz. Foi 2 meses de fisioterapia na vergueira aqui também. Aí quando eu peguei alta da fisioterapia, eu fui fazer musculação. Aí eu fiz 4 meses de musculação, porque era para ver que se atrofiava o meu nervo. Aí conforme foi desatrofiando o meu nervo, eu peguei e fui fazer natação. Aí eu fiz 4 anos de natação para desatrofiar mais. Aí conforme desatrofiou, eu peguei e resolvi entrar para essa área de esporte. Foi então que eu conheci um professor lá na região lá onde eu moro lá, professor Erasmo. Ele pegou e me aceitou lá, né, para me e fazer o esporte lá, né. Aí eu comecei lá, mas até então eu só tinha começado a fazer o esporte lá para poder desatrofiar os meus nervos, né? Mas eu nunca pensava que eu iria
e tão longe como eu estou indo agora. Aí teve a classificação lá de atleta profissional, lá em Taubaté. Eu peguei e fui fazer a minha classificação lá de atleta profissional lá. Aí consegui pegar a minha classificação lá no futebol lá. Aí comecei a jogar o futebol. Aí teve uns jogos regionais. Aí meu professor Erasmo lá, de Itacolá, ele pegou e falou assim: Ô Leandro, eu te inscrevi você para os jogos regionais. E no atletismo, você vai disputar? Falei assim, vou. Aí você vai fazer os 100 metros raso, 200 metros livre e o peso. Eu peguei e falei assim, tá bom. Porque pra mim aí é fichinha, né? E correr, lançar o peso, é moleza. Em Taubaté lá, tinha tantos atletas lá. Eu cheguei lá um pouco com medo, né? Porque todo atleta, quando vai disputar assim, alguma disputa assim, né? Sente friozinho na barriga, né? Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, não, e seja lá o que Deus quiser. Peguei e fui. Aí eu peguei e fui para a disputa lá. Eu disputei primeiro os 100 metros rasos. Essa aqui foi essa medalha aqui, ó. Essa aqui mesmo, ó. Peguei a medalha certinha. Essa medalha aqui, ó. Dos 100 metros rasos. Era que eu consegui disputar lá. Aí eu peguei, falei assim, uma medalha aqui eu já conquistei. Então agora eu vou em busca das outras 2 medalhas. Aí eu peguei e fui disputar o peso, o pezinho lá. Esse aqui é lançamento de peso lá. Aí eu fui disputar, consegui outra medalha aqui, ó. Aí eu peguei e falei assim, já conquistei 2 medalhas já, então pra mim agora tá bom, né? Aí eu peguei e fui disputar os 200 metros lá. Deu o sinal lá, eu já saí a disparado já. Consegui conquistar mais uma medalha aqui, ó. Aí comecei a treinar lá no Itacolá, direto lá, né? Direto. O meu primo, o Zé Dourado, ele era vereador aqui em Diadema, aqui. Ele pegou e falou assim, comigo assim, e você não quer disputar lá pro lado do ABC, não? Falei assim, vou. Ele pegou e
e conseguiu para mim ir treinar, disputar em São Bernardo do Campo, lá, na Arena Caixa. A dedicação e o esforço, entrelaçados ao talento, levaram o atleta à conquista de dezenas de competições. Futebol, salto à distância, arremesso de peso e, principalmente, o atletismo. Mais uma. Já tá ficando pesado já o meu pescoço, hein? Inúmeras vitórias que pesam, fazem suar e o enchem de orgulho. Aí logo, essa daqui é a medalha desse ano já. Aí quando eu ganhei as 3 medalhas lá na cidade de Itacoalá, lá nos Jogos Regionais, os vereadores de Itacoalá, eles resolveram me homenagear com a medalha de campeão. Aí uma vereadora, a Adriana lá, ela pegou e me deu essa medalha aqui, ó. Ayrton Senna. No ano de 2014, a minha mãe pegou e faleceu, né? Eu fiquei muito desgostoso, né? Aí eu peguei e falei assim, não vou treinar mais não. Não vou treinar mais não, não vou treinar mais não, que é porque eu não tenho mais vontade de sair de casa, de treinar. O meu professor lá pegou e falou assim, Leandro, e você vai jogar a tua carreira tudo fora? E você acha que sua mãe vai gostar de ver isso daí? Você veio até aqui, agora você vai pegar a sua carreira, vai jogar fora. Aí eu peguei, olhei bem assim na cara assim, do meu professor assim, e falei assim, é mesmo, né, professor? É mesmo, né? E tinha um treinador da cidade de Santiago do Chile, que ele veio aqui pro Brasil aqui para poder ver nós treinar aqui, né? Ele viu como eu era dedicado aos treinamentos aqui. Ele pegou e preferiu me chamar para mim e fazer uma disputa no Chile lá, com a seleção brasileira, contra a cidade de Santiago do Chile. Aí eu peguei e falei assim, eu vou pro Chile sim. Mas eu falei que
e as condições agora? Aí eu peguei e falei assim, o não eu já tenho, né? Vou em busca do sim agora. Aí fui correr atrás de patrocínio lá. Aí até então, tem um dono de uma empresa lá em Itaquá lá, de ônibus lá, que eu conheço ele, né? Aí eu peguei e falei assim, eu vou na empresa dele lá. Aí quando eu cheguei lá na empresa dele, na empresa do André lá, André da Domini, ele pegou e falou assim comigo assim, eu vou te ajudar, Leandro, eu vou te ajudar você ir pro Chile. Aí eu peguei, já fiquei mais animado, né? Esse André aí, ele entrou com patrocínio comigo lá. Mas só que eu falei assim, uma empresa só também não dá também, né? Que é porque eu vou ter que pegar a viagem aérea ida e volta, hospedagem e alimentação. Aí peguei e falei assim, não, eu vou correr atrás demais. Aí eu fui em outra empresa lá de blindagem, que faz carro forte, lá no Itaquá. Aí eu conversei lá com a dona Sandra lá, a dona Sandra pegou e falou assim comigo assim, nós também aqui, Leandro, nós vamos te ajudar também. Falei assim, beleza. E duas empresas já tem como ir. Agora só está faltando alimentação e hospedagem. Aí tem o presidente da APAI e da APAI de Itaquá lá também, falou assim comigo assim também, assim que a APAI também iria me ajudar também na minha viagem. Eu peguei e falei assim, eu já tenho as passagens, já tenho hospedagem, a alimentação também já tenho. Só tá faltando agora um pouquinho mais de dinheiro que é para me manter lá, né? Eu peguei e fui naquela reunião lá do rótulo de empresário lá que tem em Itaquá lá também lá. Mas assim que a empresa lá também entrou com patrocínio comigo lá também. Aí eu peguei e falei assim, agora dá pra mim ir. Aí quando eu cheguei lá no Chile lá, aí eu tinha que fazer outra classificação lá de hotel de atleta profissional. Atleta profissional internacional. Lá no Chile. Eu representei lá a cidade de Itaquá, a cidade, o Brasil e o Chile. Aí no jogo lá eu consegui essa medalha aqui, ó, de segundo lugar. O esporte agora para mim é tudo, é porque eu não consigo viver mais sem o esporte. Aí depois que minha mãe faleceu, eu peguei e falei assim, não,
agora eu vou viver pra mim agora. Aí tô na área do esporte aí. Aí vou ver até quando vai dar. Muito preconceito também. Teve também. É porque toda área tem preconceito, né? Mas devido eu ser hiperatleta, os pessoal pensava que eu estava entrando na empresa lá para me roubar a empresa lá. E não era isso. É preconceito. Isso tá aí para mim. Os pessoal lá, eles nunca olha para um paratleta como atleta. Eles olham para um paratleta, olha o aleijado ali, ó. Aleijadinho ali, ó. Aí, isso daí deixa nós muito tristes também. Nós que somos os paratletas lá, nós ficamos muito tristes e com isso aí. É porque ele devia olhar nós igual uma pessoa normal, não como aleijado. É porque nós estamos assim, não é porque nós queremos também, não. E a prova tá aí, né? Campeão, multicampeão. Que é que meu pescoço tá aqui, agora aqui chega pesou. Vou tirar um pouco aqui. Pode tirar. Ah, com certeza. Aí só fiquei em casa só no sábado e no domingo só. Nossa. É corrida. Sem trocadilho com o atletismo é correria. Nossa, é pesado, né? É uma rotina de atleta mesmo. Faltaria os governantes ter mais um pouco de consideração aos paratletas e ver lá também, né? Que é porque os paratletas lá, quando vai disputar lá pela seleção brasileira lá, os paratletas lá, eles conseguem mais medalha, mais do que os atletas normal. E os governantes lá não estão tendo essa consideração aos paratletas. Tanto na Bolsa Atleta e tanto também como nos transportes também. Leandro é a prova viva que valida o significado semântico da superação. Multicampeão nos esportes, é exemplo de dedicação. E nas pistas da vida, Leandro já é vencedor.